Depois do ouro do Mali. Depois das caravanas que cruzavam o Saara. Depois da peregrinação lendária de Mansa Musa. Um novo poder começou a emergir. Mais militar, mais organizado, mais expansionista. Este é o Império Songhai, a última grande superpotência da África Ocidental medieval. Mas a história do Songhai começa antes de se tornar império. Muito antes. No século IX, às margens do rio Níger, formou-se um reino estratégico chamado Gao. Gao não era apenas uma cidade, era um ponto-chave. Ligava o comércio do ouro do sul ao sal do norte. Ligava a África subsaariana ao mundo islâmico. E quem controlasse Gao, controlava fluxo. Durante séculos, Gao cresceu como centro comercial, mas acabou absorvido pelo Império do Mali. Por um tempo, Songhai foi apenas uma província. Mas províncias ambiciosas nunca permanecem submissas para sempre. No século XV, um líder determinado mudaria tudo. Soni Ali, guerreiro, estrategista, conquistador. Quando assumiu o poder, Mali já estava enfraquecido. Disputas internas corroíam a autoridade central. Soni Ali viu oportunidade e agiu. Ele construiu um exército poderoso, combinando cavalaria veloz com uma marinha fluvial no rio Níger, algo revolucionário para a região. Com força militar organizada, iniciou campanhas expansionistas. Conquistou Timbuktu, conquistou Djenné, expandiu o território rapidamente. Mas Soni Ali não era apenas guerreiro, era pragmático. Embora Timbuktu fosse centro islâmico importante, ele governava com autonomia, equilibrando tradições locais e influências religiosas. Alguns o viam como tirano, outros como gênio militar. Mas ninguém podia negar. Songhai tornava-se gigante. Mas foi sob o comando de Askia Muhammad que Songhai atingiu seu auge. Askia não tomou o poder apenas com espada. Tomou com visão administrativa. Ele reorganizou o império, criou uma estrutura burocrática eficiente. Nomeou governadores provinciais. Estabeleceu sistema de impostos. Fortaleceu justiça. Incentivou o comércio. E consolidou o Islã como elemento central do Estado. Sob Askia, Timbuktu floresceu novamente como centro intelectual. Universidades expandiram. Bibliotecas cresceram. Estudiosos vieram de diversas regiões do mundo islâmico. Songhai tornou-se não apenas potência militar, mas potência administrativa e cultural. Seu território se estendia por milhares de quilômetros. Era maior do que muitos reinos europeus da época. Controlava rotas comerciais vitais. Controlava ouro. Controlava sal. Controlava conhecimento. Era o maior império da história da África Ocidental. Mas todo império enfrenta um teste. No final do século XVI, uma nova ameaça surgia do norte. Marrocos. O sultão marroquino desejava o ouro do Songhai. Mas havia uma diferença crucial. Os marroquinos possuíam armas de fogo modernas. Arcabuzes, artilharia. Tecnologia militar superior. Em 1591, o exército marroquino cruzou o deserto do Saara. Foi uma marcha ousada, arriscada, mas estratégica. Na Batalha de Tondibi, as forças do Songhai enfrentaram os invasores. Tinham número superior, tinham tradição militar forte, mas não tinham armas equivalentes. O som da pólvora mudou o destino do império. As armas de fogo romperam as linhas. O exército Songhai foi derrotado. Gao caiu. Timbuktu caiu. Djenné caiu. O império fragmentou-se. Não desapareceu de imediato, mas perdeu coesão. Governadores tornaram-se autônomos. Províncias tornaram-se independentes. Marrocos não conseguiu controlar totalmente o território vasto. Mas o poder central Songhai estava quebrado. O maior império da região tornou-se memória, mas não insignificância. Songhai deixou legado profundo. Mostrou que organização administrativa é tão importante quanto força militar. Mostrou que controle de rotas comerciais gera riqueza. Mostrou que conhecimento e comércio podem coexistir com poder estratégico. E também deixou uma lição dura. Impérios que não acompanham evolução tecnológica tornam-se vulneráveis. Songhai dominava ouro e território, mas perdeu para a inovação militar. A história do Songhai não é apenas sobre conquista. É sobre adaptação. É sobre poder e tecnologia. É sobre como grandes civilizações podem cair quando o mundo muda mais rápido do que elas.
mas também é sobre grandeza africana. Porque antes das potências coloniais, antes da partilha da África, existia um império organizado, sofisticado e respeitado. O Império Songhai, uma potência do Sahel, um gigante do comércio, uma civilização estruturada, que brilhou intensamente, e cuja queda mudou o equilíbrio da África Ocidental. A pergunta que fica é: o que determina a sobrevivência de um império? Força? Riqueza? Tecnologia? Unidade? Talvez seja a capacidade de evoluir. E essa lição continua atual. Porque a história do Songhai não é apenas passado. É advertência. É inspiração. É estratégia. E prova que a África sempre foi protagonista de sua própria grandeza.